Boa noite a todos. A leitura de hoje é da Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito de André Luiz. É razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis, é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é um meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil, é manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Uma boa palestra a todos. Queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Senhor e Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concede de estarmos novamente reunidos nessa casa, em Teu nome, em busca do conhecimento que nos trouxestes há tanto tempo, mas que nós, ainda dentro da nossa imperfeição, temos tanta dificuldade a seguir o caminho que nos foi passado. Com o apoio dos amigos do mundo espiritual, que nos trouxeram ainda mais esclarecimentos através dessa doutrina maravilhosa, que é essa doutrina deles, dos Espíritos, temos hoje condições de nos melhorarmos a partir do conhecimento que nos são trazidos, quer seja pelo Evangelho, quer seja pelas obras complementares, pelas obras diretamente codificadas pelo Mestre e amigo e irmão Kardec. Senhor, rogamos a Ti e aos bons espíritos dessa casa que nos abençoe nesse momento, que possa conceder, Senhor, a cada irmão aqui presente, nos dois planos da vida, o medicamento que vieram aqui buscar. Olhe, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão listados no nosso caderno de preces, de orações, que eles sejam abençoados e cada um possa receber o medicamento que necessita, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade que muito nos engrandece. Assim, rogamos a vossa permissão para darmos por aberto os trabalhos da noite de hoje e a exposição doutrinária. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje nós teremos o privilégio de termos a nossa irmã querida, mãezinha de todos nós, a Dona Elza. Seja bem-vinda, querida. Sou baixinho. Mais baixinho.
Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados, que se encontram, o nosso abraço fraterno. Nós vamos conversar um pouco, né? A mensagem de hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu gosto muito dessas mensagens do Cristo Consolador, o Espírito de Verdade. Então, tem muito itens aqui para a gente ler e é gratificante, porque nós nos tornamos melhores. Quem já tem um pouco de esclarecimento sobre a doutrina dos Espíritos, é uma doutrina que consola, que esclarece, que liberta, que nos mostra os horizontes e nos torna melhores a cada dia que passa, quando nós buscamos nos conhecer melhor e entender por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. E isso, os Espíritos, Senhor, os bons amigos espirituais, eles nos esclarecem, nos alertam, nos consolam e nos mostram o porvir. O ontem já foi, presente é o importante, agora, porque vai se refletir no dia de amanhã, no futuro. Podemos falar dessa existência, como podemos falar o futuro de outras existências para frente, que nós vamos e voltamos quantas vezes for necessário. Então a doutrina nos esclarece e a gente não somos mais cegos, entendemos, e então temos que seguir as pegadas de Jesus, o ensinamento de Jesus, para que não ficamos aqui caminhando entre labirintos como fizemos até agora. Mas hoje todos nós podemos dizer, ou nós não podemos dizer, se eu soubesse. Nós sabemos sim, agora nós sabemos. Então, o jeito é nós fazer tudo para nos melhorar, para seguir os ensinamentos de Jesus, através dessa doutrina que só benefício nos traz. Abençoado seja Allan Kardec, que codificou essa doutrina para todos nós evoluirmos de uma maneira dentro da fé raciocinada, e não dizer amém para tudo. Nós vamos ver então aqui Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, versículo 14, 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas
fazendo compreender o que Jesus disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Que Jesus nos abençoe a todos. Como é consoladora a mensagem de Jesus, né? Vou baixar para juntar. Vamos deixar aqui no chão. A mensagem de Jesus, através dos seus emissários de luz, do Espírito de Verdade, e que a gente não se cansa de ler essas mensagens e a gente procura, através delas, nos tornar melhores, porque não tem outro jeito. Nós já temos um pouco caminhada dentro da doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, que é uma doutrina, não é humana, ela é do alto. Nós já sabemos, de certa forma, por que nós estamos aqui. De onde é que nós viemos? Viemos do mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira pátria. O que estamos fazendo aqui? Estamos nos aperfeiçoando, nos melhorando, até mesmo pelo sofrimento, pela dor, a qual nós devemos ser gratos a Deus, porque estamos, de certa forma, resgatando nossas dívidas do passado, que todos nós temos passado. E aqui estamos para nos redimir dos nossos erros, nossas falhas, que não foram poucas. Mas nós não vamos ficar atrelados às coisas do passado, ao que nós fizemos ou deixamos de fazer. O importante é agora, porque tudo vai refletir no dia de amanhã. O passado está se refletindo no dia de hoje. Nós, sabendo disso, nós não podemos continuar com os mesmos erros, aquilo que nós sabemos que estamos errando, porque nós somos inteligentes a ponto de entender o que é certo, o que é errado, se estamos errando ou acertando, quando nós o fizemos de boa fé,
Mas até podemos errar, mas sem que essa fosse a nossa intenção. É diferente. Mas quando nós sabemos, então a nossa consciência será o nosso juiz severo. Então procuramos sempre nos melhorando, nos aperfeiçoando. É para isso que estamos aqui, chorando, sorrindo, sofrendo ou não, que a dor, ela é igual para todos. Ela bate à porta das pessoas, sei que esperam. Não tem posição social, cultura, pobreza, ou aqueles que vivem na abundância. Todos nós passamos por momentos de dores, físicas, espirituais ou morais. Não seria diferente se isso não acontecesse, porque nós aqui estamos para realmente nos depurar através do corpo físico o que nós acumulamos em existência passada e mesmo nessa existência. Quando nós abusamos das coisas, maltratamos o nosso corpo físico ou infligimos as leis divinas, julgando o próximo, fazendo mal ao próximo, nós estamos acumulando mais débitos. E ai de nós, principalmente daqueles que já têm o conhecimento de que não estamos sozinhos, somos espíritos imortais eternos, jamais morreremos. E nós temos então essa convicção, porque nós assim acreditamos, não é que acreditamos, porque assim é, sempre foi, é e sempre será. Estamos evoluindo a cada reencarnação, a cada ida e vinda, nós vamos crescendo espiritualmente, adquirindo tesouros espirituais. Mas para isso, nós temos que seguir, vivenciar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, colocar em prática os seus ensinamentos, começando por amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse para nós. Daí nós já vamos acertar muito mais do que errar, porque o que eu não quero para mim, não quero para o próximo. Então, isso é amar o próximo, orar pelos que sofrem, a prece silenciosa por aqueles que estão sofrendo em toda parte. É caridade, é amor. Aqueles que estão sofrendo à distância. A gente não precisa ver, mas a gente sente, a gente sabe. Então, em silêncio, façamos as nossas preces, vibramos pensamentos bons em favor daqueles que estão sofrendo, pedindo a Deus que dê força e coragem a todos, porque muitos sofrem sem saber por que estão sofrendo. Que maravilha se pudessem todos ter o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Não é que ela salva, é porque ela nos esclarece, ela nos liberta, nós nos tornamos melhores. Nós já não seremos mais aquelas pessoas do passado, aquilo que fomos. Nós vamos nos lapidando para seguir em direção à luz. A subida é íngreme, mas é ela que nos levará até Deus. Colocarmos Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. É um só mandamento. E Jesus, Ele nos consola. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis em aflição, eu vos aliviarei, eu vos consolarei. Jesus não mente. Jesus está entre nós, na presença do nosso irmão, na presença de tudo.
Jesus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele espera pela nossa transformação íntima. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, hoje, ela está espalhada pelo mundo inteiro, pelos 4 cantos do mundo. É um leque, e ela passa os horizontes, ela passa tudo, porque todos, de alguma forma, já chegaram e estão chegando a ter o conhecimento de que somos espíritos imortais eternos e que jamais morreremos. A doutrina se espalha por esse mundo afora. E nós devemos vibrar por isso, alimentar no nosso pensamento, na nossa atitude, na nossa fala, esse sentimento, isso de querer ajudar as pessoas, no intuito de ajudar as pessoas, através do esclarecimento da doutrina, que ela possa chegar a todos os lugares, a todas as pessoas, a toda a humanidade. Não é que ela salva, como disse da pouco, mas ela nos abre os horizontes. Nós deixamos de ser o homem velho de ontem, aceitando e vivenciando a boa nova, através do Evangelho de Jesus colocado em prática no nosso dia a dia, a nosso favor e a favor do próximo, seja ele presente ou ausente, distante ou não. Todos nós podemos fazer a caridade, que é a maior de todas, entre tantas, é a divulgação da doutrina dos Espíritos, para que também outros possam se melhorar, se libertar, esclarecer, entendendo que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, todos a caminho da luz, de reencarnação em reencarnação, ida e vinda. Todos nós vamos nos melhorando, aos poucos, mas vamos, caindo, levantando, mas nós não estamos sozinhos. Os mensageiros de Jesus, os nossos anjos guardiões, benfeitores amados, nos dão assistência diuturnamente, mas para isso nós temos que estar com o nosso coração aberto, nosso campo vibratório em harmonia, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas do dia a dia, nós podemos manter o foco em direção à luz, porque os problemas sempre existiram, existem e vão existir, mas nós temos que saber como enfrentá-los da melhor forma possível. E não tem esclarecimento melhor do que a doutrina dos Espíritos, que nos traz todo um esclarecimento, ajuda, fazendo-nos entender que o sofrimento se faz necessário, que devemos saber sofrer. Deus não quer o nosso sofrimento, mas nós temos dívidas a resgatar. É a melhor forma que encontramos, pela infinita misericórdia de Deus, que nos concede a bênção da reencarnação, é ir nos depurando. Cada reencarnação nós vamos melhorando, porque de uma vez só não tem como. O fardo se tornaria mais pesado do que pudéssemos carregar. E Jesus não colocaria nos nossos ombros o fardo mais pesado do que pudéssemos carregar. E às vezes, meus irmãos, apenas mais alguns passos e esse fardo seria aliviado. E tem tantos que desistem da caminhada porque perderam a fé e a esperança em dias melhores,
porque não tem aquela esperança de futuro melhor para frente e se entregam ao desânimo, à tristeza, a tantos outros sentimentos que nos fazem chumbado ao solo, à terra, à matéria. E, no entanto, nós podemos dar voo mais alto através dos nossos pensamentos, da prece silenciosa, conversando com os nossos anjos guardiões, os nossos mentores amados, com aqueles que nos amam e que estão a serviço do bem, a serviço de Jesus. Devemos estar sempre ligados às esferas superiores para que possamos vencer todas as tribulações que porventura chegar até nós. Ninguém está livre do sofrimento, mas saber sofrer até pode nos tornar felizes. A gente não pode dizer, sou feliz que estou sofrendo, mas eu estou sofrendo por algum motivo, alguma causa. Não foi fulano, ciclano, eu mesmo, nesta ou em outra existência. Então, ser grato a Deus pela oportunidade que nos dá de ir nos melhorando, pagando, resgatando nossas dívidas do passado. Nós que aqui estamos, nós sabemos que o caminho é se ligar às coisas espirituais, é estar em contato com o alto, com a espiritualidade amiga, benfeitores amados, com esferas superiores, porque de lá veio o socorro. Todos nós somos assistidos pelo alto. Às vezes a gente faz um pedido e somos atendidos de imediato, dependendo da situação e a maneira como nós nos colocamos nessa petição, vamos dizer assim, esse clamor. Às vezes demora mais, mas a nossa prece não fica perdida no cosmo, no espaço. Ela tem direção, ela vai parar em algum lugar, aonde a espiritualidade maior recebe essas preces, as nossas vibrações, o nosso desejo sincero de auxiliar as pessoas que sofrem e é direcionado a essas pessoas, por eles. Então, não tenhamos, achar que não devemos orar, ter momentos certos para oração. Não tem. Qualquer momento, caminhando pelas ruas da cidade, olhando para as lojas, os comerciantes, que às vezes passam por situações difíceis, passam desejando bem, pedindo para Deus ajudar aquelas pessoas. Nos hospitais, passamos na frente. Quando uma ambulância passa pela gente, quando a gente presencia um acidente, sempre motivo de oração, de direcionar os nossos pensamentos a Deus, em favor daquelas criaturas. Motivo não falta para nós fazer a caridade oculta que Jesus falou, porque todos nós podemos fazer. Todos nós podemos ser imbuídos dos melhores sentimentos. É só deixar o amor aflorar no nosso coração. É nos permitir sentir como se fosse um sol. E esse sol brilhando de dentro para fora, limpando o nosso campo. Esse campo magnético à nossa volta. E isso vai também atingir as pessoas que estão à nossa volta. E nós nos sentimos mais protegidos. Podemos imaginar também uma linda rosa aqui no coração. Uma rosa amarela, destilando raios de luz.
Todos nós podemos imaginar, porque a mente é poderosa e nós podemos emitir e receber. Então estejamos sempre preparados para emitir coisas boas e receber coisas boas. Que vigiemos e oremos, estejamos atentos na fala, na nossa atitude, na maneira de pensar, de agir. Procuramos mais consolar que ser consolados, porque Jesus disse, São Francisco de Assis na prece dele, é dando que se recebe. E Jesus disse também que não nos deixaria órfãos, e ele cumpriu a promessa dele, enviando o Consolador prometido, para nos revelar todas as coisas que nós não poderíamos ter conhecimento naquela época, há 2000 anos atrás, e nos fazer relembrar tudo aquilo que ele nos disse, nos falou naquela época. E continuou falando através do Evangelho. E nós não entendemos. Como diz aqui, ouça aqueles que têm ouvido para ouvir e olhos para ver. Procuramos administrar o ensinamento de Jesus no nosso dia a dia. Não precisamos ler uma infinidade de páginas. Lemos um capítulo, um item, meditamos. Não entendemos, voltamos a ler outra vez, daí nós vamos entender e colocar em prática. E agradecer a Deus sempre pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, de poder ter a oportunidade de pegar um livro na mão e ler, ter a visão, ouvido para ouvir. Agradecer a Deus por tudo, pelo corpo perfeito, por nós poder entender e praticar os ensinamentos de Jesus aonde estivermos. Sermos gratos a Deus por tudo, pelo trabalho, pela família, por tudo demos graças a Deus. Porque quando a gente agradece, é uma oração. A gratidão é uma oração. E fazer que essa gratidão chegue até a Deus, a Jesus, aos benfeitores amados, que olhem por nós, que se preocupam conosco, desde eras passadas, nos acompanham em cada reencarnação. Fico torcendo por nós, vibrando por nós, nos auxiliando, através das intuições, que são tantas, muitas vezes deixamos passar em branco. Eles não podem vir tirar as pedras do nosso caminho, mas podem nos induzir como contornar elas. Estejamos mais atentos às intuições. Agradecemos sempre noções de guarda por a gente às vezes assim, fez uma coisa e viu que deu certo. Ah, obrigado, meu anjo de guarda. Não foi só ideia minha, porque tu me intuísse. Porque de repente vem aquela intuição e a gente faz e dá certo. Então, não foi só pensamento nosso, ideia nossa, veio de fora. Mas cuidado com os pensamentos negativos, porque também tem aqueles que jogam, não precisa nem estar perto de nós, à distância, eles jogam, e se nós não estiver preparado, nossa mente estiver muito baixa, a nossa vibração, acabamos também recebendo essas intuições que vêm desses irmãos menos esclarecidos dos ensinamentos de Jesus. Mas se nós estivermos sempre voltados para o bem, nós temos essa porta fechada. Nós podemos sim ser afetados se nós abrirmos a brecha. É fácil para eles. Mas quando nós sentirmos isso, se voltamos para Deus, para Jesus de todo o coração e pedimos ajuda, que a ajuda vem. Temos compaixão e misericórdia daqueles que nos perseguem, sejam encarnados ou desencarnados, porque eles não sabem o que fazem. E nós aqui já entendendo o ensinamento de Jesus, através dessa doutrina abençoada, não desejemos mal para ninguém, não façamos mal para ninguém,
não tenhamos maus pensamentos para ninguém, não alimentamos intrigas, conflitos, não batemos de frente com ninguém, tenhamos a calma, a paciência, a humildade e a sabedoria para saber lidar com situações diversas no nosso dia a dia, para não darmos tréguas a esses irmãozinhos que ainda estão por aí necessitados de ajuda. Podemos sim auxiliar eles com as nossas preces, sem precisar trazer eles para junto de nós. Encaminhamos eles para os centros espíritas, encaminhamos eles para os templos sagrados, aonde a prece, Deus ali está, onde a união, Deus ali está, a espiritualidade amiga ali está, para atender a todos. Não é que seja só no centro espírita, em toda parte, onde houver a fraternidade, a união, a caridade, o amor, ali Deus está, Jesus está, os benfeitores amados estão. Mas nós estamos aqui, através do ensinamento dos bons amigos espirituais, do Espírito de Verdade, a gente tem um conhecimento mais amplo da vida espiritual e nós entendemos de maneira natural, até simples, sem transtornos, porque nós sabemos que não somos daqui, estamos aqui e nós vamos seguir em frente, em direção à luz, através de reencarnações sucessivas, até um dia nos tornar espíritos puros, que está longe, mas nós chegamos lá. Por enquanto, somos anjos sem asas, mas aqui lutamos para crescer espiritualmente e a luz do Divino Mestre Jesus há de nos envolver a todos. Eu peço a Ele nesse momento que derrame a sua luz em abundância sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e para com aqueles que se encontram lá fora. A minha gratidão a todos, muito obrigado, boa noite a todos, um beijo no coração de cada um e um grande abraço a todos que nos ouvem, que aqui estão e aqueles que aqui não estão. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Dona Elza, pelas palavras. Jesus nos prometeu o Consolador prometido e Ele nos deu a doutrina dos Espíritos que nos consola. E somos gratos por isso. Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, abençoe-nos a todos nós, a todos os nossos familiares. Abençoe a todos os trabalhadores dessa casa, a todos os irmãos que se prontificam a doar a sua própria energia e recebida do alto através dos passes. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos espirituais que se fazem presente nessa casa, antes, durante e depois dos trabalhos aqui realizados. Senhor, que essa paz que reina nesse momento, que essa energia de saúde e tranquilidade possa espargir por toda a nossa cidade, que seja conduzida também por cada um de nós que aqui estamos ao retornarmos aos nossos lares, à nossa casa. Que cada membro da nossa família possa receber e sentir
os bálsamos aqui derramados. Que sejamos, Senhores, merecedores do privilégio de estarmos encarnados nesse momento e tendo acesso a todas as informações que nos são trazidas a todo instante e que nos foram trazidas através do Pentateuco, codificado por Kardec, como trabalhadores da última hora, caminheiros que somos dessa jornada do Cristo. Já sabemos onde queremos e chegaremos um dia, independentemente da nossa vontade, pois essa é a nossa destinação, de sermos espíritos puros, espíritos angelicais. Que os bons espíritos e os nossos anjos de guarda nos auxiliem nessa caminhada, impedindo que caiamos nas tentações do dia a dia e que possamos seguir em frente, apesar das dificuldades. Gratidão, Senhor. Com essas rogativas, pedimos a permissão ao alto para darmos por encerrada a exposição doutrinária da noite de hoje, agradecendo mais uma vez e dizendo que assim seja. E graças a Deus.